Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub Neurônios, que é o podcast do Neurônios, que vai conectar você ao que há de mais interessante, mais inovador e mais recente no universo das neurociências, da reabilitação, saúde mental, tudo que diz respeito ao cérebro e o comportamento. Sou o Bruno Braga, sou seu apresentador, e hoje estou aqui mais uma vez com o professor Hercílio Júnior, neuropsicólogo e diretor do Neurônios, e com a Keila Mota, que também é psicóloga, neuropsicóloga, né? E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre reabilitação neurofuncional e cognitiva, uma abordagem holística. O que é isso? Né? O que é essa abordagem holística? Muitas vezes, quando a gente pensa em reabilitação, a gente só pensa, né, naquele paciente que precisa de um suporte para recuperação motora. Mas a gente precisa olhar para esses processos de reabilitação considerando o funcionamento cerebral como um todo, né? E para falar sobre isso, a gente tem esses dois neuropsicólogos com uma ampla experiência, né, em reabilitação em diversos quadros clínicos. Trabalharam juntos, né? Como vocês, se você assistiu o episódio passado, você já sabe que eles trabalharam juntos em um grande centro de reabilitação aqui. E a gente vai trazer todos esses conceitos sobre o que é a reabilitação, readaptação, o que a gente pode considerar para planejar, né, para fazer esse plano de reabilitação bem feito. E eu espero que você se sinta inspirado até o final desse episódio. Então fica com a gente, que hoje o papo está muito interessante. Então, para iniciar esse bate-papo, né? Sejam bem-vindos, né? Tudo bem, professor? Tudo Obrigado. bem, Keila? Sempre um prazer. Então, para a gente iniciar essa conversa, é sempre bom a gente iniciar com os conceitos iniciais, né? Porque dentro desse universo da reabilitação, a gente sabe que existe não só a reabilitação, mas a readaptação, né? Existe a recuperação e existe a habilitação. Vamos falar um pouco sobre essas diferenças e o que cada etapa dessa engloba para a vida do paciente? A gente briga aqui para falar, você viu? Tanto conteúdo, né? Enfim, como você mesmo mencionou, né? Reabilitação é um universo, né, Keila? Eu acho que a gente só se dá conta desse universo quando você ou está inserido nesse contexto ou quando é um familiar seu que precisa de reabilitar-se, né? De alguma coisa, de algum processo que ele está agora sofrendo, que você vai ver que é um universo. E que precisa mesmo ter pessoas falando sobre isso, né? Sobre uma visão mais ampla e centrada no paciente e nos processos, para a gente entender como essa dinâmica se dá. Então, conforme você falou aí, existem reabilitação e readaptação. Vocês sabem o que é a diferença de um e de outro? Então, quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando do momento que o paciente sofre algum tipo de lesão, seja ela uma lesão encefálica ou uma lesão medular, e ainda, né, depois de uma avaliação, a gente encontra funcionalidade, né? Então, por exemplo, o paciente teve uma lesão e aí ele vai para uma avaliação com o médico e com o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta encontra ali funcionalidade ainda nesse membro que foi afetado. Então, ele vai fazer várias terapias ali de reabilitação e a gente consegue melhorar a função daquele membro, né? Que ora esteve ali com a sua força diminuída ou função diminuída. Temporariamente, digamos, interrompido. Sim, é uma coisa temporária, né? Que foi afetado por essa lesão. Então, enquanto a gente ainda encontra função, nós estamos falando de reabilitação. E aí chega um momento que a gente vai vendo que não tem mais função. Quando não tem função, aí a gente entra com outro conceito chamado readaptação. Aí o que é? Seria mais para casos crônicos, né? Que já passou de um processo de reabilitação e agora você precisa, né? Com o que sobrou daquela função ou disfunção, adaptar uma nova forma de... Exatamente. Aí a readaptação nada mais é do que a gente tentar fazer o que fazia antes, né? Agora de uma maneira adaptada. Aí entra as funcionalidades de órtese, de prótese, de adaptações que pode tornar a vida da pessoa funcional,
mas agora com algum outro tipo de suporte. Não é isso, Keila? Então, quando se fala de reabilitação na área do idoso, eu não costumo usar esse nome, porque nós acreditamos que é um quadro evolutivo. Então, eu chamo muito de estimulação cognitiva para o idoso. Meus grupos não têm nem esse nome, Uhum. porque a nossa intenção é a manutenção de um quadro evolutivo já Sim. diagnosticado. Uhum. Então, quando o Ercílio está falando aí muito sabiamente no sentido de readaptar, né, de usar aquele membro, aquela função de uma maneira diferente, no caso de uma lesão, por exemplo, né, Ercílio, ou qualquer outra limitação física, quando a gente fala de uma questão mental, eu acho que a gente não consegue, pelo menos na questão do idoso, né, quando a gente não tem um diagnóstico de uma melhora, então eu chamo de estimulação cognitiva do idoso, porque é manter aquele quadro, Sim. manter essa mente funcionando, manter Uhum. essa atividade mental para que ele tenha uma vida ativa, né, e que ele possa manter a funcionalidade de alguma forma até onde é possível, É né? meio que retardar o avanço dessa demência. Literalmente isso, né? A Retardar uma... tentativa de, né? É, É bom a gente colocar isso. É Que é ótimo. uma tentativa da gente retardar, né, esse processo evolutivo. Então, é por isso que é interessante a gente falar sobre todos esses conceitos, que ainda tem a habilitação, que você falou aí, né? E a recuperação. Eu imagino que a recuperação vem antes, que é tipo, Sim. sofre a lesão, aí você recupera da lesão, reabilita da sequela da lesão, e depois de reabilitar, você readapta o que a neuroplasticidade, digamos assim, não conseguiu recuperar de função, mesmo E para pela vocês perda. entenderem um pouco disso, né? Assim, a gente explicando um pouco mais a nível científico, né? Existe alguns conceitos básicos, assim, que guiam para nós esse processo de reabilitação, né? Uhum. Então, se você nunca ouviu falar desse termo, você pode pesquisar aí depois para dar uma olhada, que é sobre resolução de diástase, quando a gente está falando de uma lesão cerebral. Então, existem os quadros agudos, subagudos e crônicos, né? Uhum. Então, para cada período desse, tem o que pode ser feito, né? Para otimizar essa reabilitação, recuperação, né? E readaptação. Aí tem alguns conceitos interessantes, que é a recuperação funcional, né? Adaptativa do cérebro àquele insulto que ele sofreu, a própria medula, né? Se for uma lesão medular. Então, tem um processo de recuperação espontânea, que o próprio organismo ele vai trilhar isso, a recuperação espontânea. E aí, isso é nos quadros logo após a lesão, um quadro agudo, depois vem um quadro subagudo, depois vira crônico. E aí, esse é o momento que a gente entra numa reabilitação mesmo, e depois vai para uma readaptação. Mas então são intervalos que a gente também respeita como que o organismo, né, lida com os processos de lesão. E a habilitação seria, no caso, por exemplo, de doenças que é tipo uma criança que nasce com uma condição, você vai habilitar ela para uma função? Seria isso? Esse termo tem sido muito usado pelos psicopedagogos, né? Quando eles querem habilitar uma criança para leitura, habilitar uma criança que tem algum déficit de aprendizagem. Então, eles Ou usam muito atraso esse de termo, ou linguagem. atraso de linguagem, de aprendizagem, né? Fala que é uma habilitação para uma função cognitiva em si. Então, é um termo que é usado assim também no contexto cognitivo. Então, quando nós falamos desse nome habilitação, eu me lembro muito de quando a gente autoriza, dentro de uma avaliação de trânsito, a pessoa a ter uma carteira nacional de habilitação ou internacional, né? Então, você aplica testes de atenção, testes de raciocínio, testes de personalidade e testes de memória, que vão dar à pessoa uma autorização para que ela esteja habilitada, mentalmente falando, né? No caso da psicologia, da avaliação do psicólogo, para o trânsito. Então, você está permitido a fazer porque você tem capacidade para isso, né? Uhum. E também dentro do contexto de concursos públicos, né? Para assumir cargos, né? A gente faz avaliações para dizer se esse sujeito está hábil, se ele está habilitado para, se ele está habilitado para fazer uso de porte de armas, né? Se ele está habilitado para exercer algum tipo de função, né? De algum cargo. Então, a questão habilitação entra mais dentro desse contexto. Perfeito. E é impossível a gente falar de reabilitação sem falar sobre os mecanismos do cérebro, né, para se reorganizar após um insulto, para se organizar e reorganizar. Como a gente já tem falado algumas vezes, isso diz respeito à neuroplasticidade, né, que é a habilidade do cérebro de se recuperar, de
realmente estar habilitado para altas habilidades, né? E quando diz respeito a lesões, né? Ele também, através da neuroplasticidade, ele se organiza de diferentes formas para compensar o déficit que foi causado por aquela lesão. Então, a gente tem dois principais mecanismos que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais também, que é a neuroplasticidade adaptativa, quando essa recuperação espontânea que o professor Ercílio falou, ela se dá de forma boa, né, que outras áreas conseguem compensar o déficit de uma área lesionada, e a mal adaptativa, quando existem outras sequelas, né, que advêm dessa lesão ou desse insulto. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, olha só, é importante a gente entender alguns conceitos da organização do sistema nervoso central, né? Então, quando a gente fala de uma questão de recuperação funcional pós uma lesão, existe uma cascata de eventos que acontecem, né, no cérebro quando ele é de alguma forma lesionado. Então, eu sempre falo que o cérebro tem um plano mesmo quando as coisas saem do plano do seu funcionamento, né? Então ele tem ali estratégias para tentar se reorganizar a partir daquilo. Então, por exemplo, se a gente tem hoje aqui, se você está me escutando, né, e compreendendo o que eu estou falando, existem várias áreas cerebrais participando desse comportamento privado, que é ouvir e entender. Você está decodificando os fonemas, os sons e entendendo isso, mas também tem a memória envolvida, né? Você tem que lembrar do significado de cada uma dessas palavras, semântica, uma série de coisas acontecendo para um único comportamento. Então, quando a gente tem lesões cerebrais, uma lesão em uma área específica, ela não impacta só aquela área, ela vai impactar todas as áreas que ela tem conexão. Então, entender passa desde eu ter áreas específicas para processar esse estímulo, mas começa pela audição, né? Então, existem vários processos acontecendo. Quando tem essa lesão, o cérebro, então, vai ter um plano para ele se reorganizar. O que a gente chama de plasticidade adaptativa? Então, a gente costuma dizer, por exemplo, é comum a gente dizer, né, que áreas ali próximas ou áreas homólogas a essa lesão, ela acaba assumindo função. Mas por que isso acontece? Porque o cérebro tem uma propriedade que é intrínseca só dele, né? Que tem um monte de neurônios que tem mais de uma função. Então, por exemplo, se quando tem uma lesão, eu não posso fazer nada por esse lugar onde foi lesionado, mas as áreas em volta dessa lesão, os neurônios ali, eles se adaptam para tentar resolver esse dilema que aconteceu ali e tentar devolver a função que foi perdida após essa lesão. Ou então a área homóloga onde aconteceu essa lesão. Isso a gente chama de recuperação espontânea, né? E adaptativa. É uma adaptação do cérebro a essa condição. Mas essa adaptação ou essa forma que o cérebro age pode também ser de forma mal adaptativa. O que vem a ser essa plasticidade mal adaptativa? Quando acontece, então, uma lesão, uma área específica ela vai ficar em hipoatividade e isso vai superativar a área contralateral do cérebro, tornando o funcionamento ali nessa área contralateral em hiperatividade. E isso pode prejudicar a recuperação espontânea do cérebro, tornando o seu funcionamento desajustado, ou seja, mal adaptativo. E aí a gente tem um monte de estratégias de ajudar o cérebro nesse processo de recuperação espontânea, né? Que é direcionar essa plasticidade para que ela não se torne mal adaptativa, né? Ou então, já depois que ela já se configurou como mal adaptativa, a gente tentar ajustar o equilíbrio entre os hemisférios. Aí nós estamos falando de técnicas de estimulação cerebral não invasiva, que é um assunto que mais para frente a gente vai falar dele. E a gente tem em casa, assim, para tornar as coisas, parece tudo tão técnico, né? Quem está tendo contato com um conteúdo desse pela primeira vez, assim, de forma ilustrativa, vocês poderiam trazer casos, assim, de adaptações boas e ruins do cérebro na experiência clínica de vocês? Pode ser cognitiva ou motora. O que vocês mais têm é caso Vou clínico, ilustrar né? uma aqui e aquele emenda puxando aí um monte que a gente tem, né? Então, veja bem, quando a gente fala de lesões cerebrais, a gente tem uns intervalos de tempo que a gente considera que é agudo, que é subagudo e que é crônico, né? Então, uma lesão aguda, ela acontece, então imediatamente aquela função é interrompida
que ele, entre as 2 primeiras semanas, né, a gente fala que é um quadro agudo. Depois disso, na literatura, você vai ver que entre 1 mês e 3 meses após a lesão, é uma lesão que a gente considera subaguda. E depois, 6 meses para frente, já é uma lesão crônica. Então, para a gente exemplificar isso, por exemplo, um paciente ele teve uma lesão, e aí, no ato da lesão, ele iniciou uma dificuldade de fala, né? Ele não consegue pronunciar as palavras. E então, dentro desse período, ele pode, em 3 meses, ele recuperar essa função e ele voltar a falar, como ele falava antigamente, né? Ou então, essa lesão ela vai piorar, né? Ou então, ele não vai conseguir falar e vai se estender para 2, para 3, para 4, vai dar 6 meses após a lesão e ele continua ainda com esse déficit para falar. Então, aí a gente entende, então, que essa lesão se tornou crônica, né? E é um processo mal adaptativo, ou seja, o cérebro não conseguiu resolver esse problema e tornou aquele déficit crônico. Então, aí como que a gente sabe que é um déficit crônico ou não? Pela a dificuldade que se manteve, né? Então, aí, né, que ele pode ser dificuldades cognitivas, que a gente vê o comportamento desajustado após lesão, né, dificuldades em processamento da atenção e tudo. Eu tenho certeza que você tem um monte de pacientes que pode contar para nós aí. Eu tô me lembrando assim, quando nós falávamos aqui sobre a questão da estimulação cognitiva lá na estimulação precoce, né? E nós trouxemos um pouco dessa questão dessa facilidade, dessa neuroplasticidade lá na primeira infância, né? Então, nós temos assim que aproveitar essa oportunidade desse cérebro de desenvolvimento lá na primeira infância com essa criança, né? Quando se torna adulto, talvez essas técnicas aí se tornam, como é que eu diria assim, mais complexas, né? E vão, de alguma forma, colaborando. E eu me lembro, quando nós trabalhávamos, eu trabalhei na ecoterapia, e você falando, eu fiquei lembrando de uma criança que eu atendi, porque assim, a ecoterapia é um trabalho, eu sou apaixonada, é lindo o trabalho, o fator motivacional, que também muito contribui no processo de reabilitação. Então, neurocognitivo. Tanto é que a gente tenta usar dentro de um consultório alguns artifícios que sejam motivadores para aquela criança ou para aquele adulto. O cavalo, por si só, já é o fator motivacional dentro do serviço de ecoterapia. E eu me lembro quando eu tive uma criança que veio com uma queixa de aprendizagem, e eu era psicopedagoga da ecoterapia, então eu usava os recursos de alfabetização, então o cavalo andando e eu ali apresentando todo o material na tentativa dessa neuroplasticidade acontecer, porque ele tinha algumas limitações com os números, letras. Então, como era muita paixão, eles contavam os dias para ir lá, então eu nem precisava de muito recurso, o cavalo já era o recurso, né? Então eu era a tia do cavalo, eles me adoravam por causa do cavalo. E eu lembro que a mãe um dia levou o caderno dessa criança para eu ver, alguma coisa que eu não estava nem trabalhando, que era a escrita, porque não tinha, assim, não é uma coisa que dá para trabalhar em cima do cavalo, então a gente trabalhava jogos de memória com letras, formação de palavras, etc. E aí a mãe trouxe, Keila, eu quero te mostrar o caderno dele antes e depois da ecoterapia. Então, ele não escrevia em linhas, ele escrevia subindo as linhas, descendo as linhas. E depois que ele começou a fazer, ele começou a respeitar as linhas. E era questão ali de puxar para a direita, puxar para a esquerda, parar o cavalo, tocar o cavalo que estava trabalhando. E olha lá onde isso foi refletir, né? Olha que legal isso, porque na verdade, né, aqui é uma coisa que eu sempre falo, a importância da gente pensar o desenvolvimento motor e psicomotor junto com linguagem escrita, né? Então, a linguagem ela está completamente ligada com o desenvolvimento motor. Então, na ecoterapia, você desenvolve muito essa parte motora, de equilíbrio, né? A parte de motricidade, de psicomotricidade, com certeza isso reflete no planejamento do ato motor. Então, é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, né? Sobre a gente, toda vez que você encontrar uma criança, né, que ela tem um déficit em linguagem e de aprendizagem, você pode ter certeza que ela vai ter um déficit em motor, sabe, de lateralidade, de psicomotricidade, ela vai apresentar um déficit também, porque isso caminha muito junto, né? E aqui ele trouxe uma coisa aqui, Bruno, tão interessante, que ela falando, né, relembrando que a gente falou aí do aspecto da importância do estímulo na infância,
E eu quero chamar a atenção para o fator tempo, né? Sim. Porque o tempo, não só na infância, né? Assim, que a gente tem, claro, quanto mais cedo, melhor para intervir, mas na lesão também, né? Então, por exemplo, a lesão, a partir de uma lesão, seja ela cerebral, seja ela medular, a gente precisa intervir o quanto antes, Sim. porque a maior capacidade de ganho funcional que a gente tem é nos 6 primeiros meses depois de uma lesão. Mas vale a gente dizer que o cérebro demora 2 anos para se recuperar após uma lesão. Pra você falar assim, o que sobrou é o que sobrou. Porque o cérebro é como se ele fizesse assim, né? Ele trabalha, 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 e depois de 2 anos ele vai te dizer: olha, isso é tudo que eu dei conta de fazer e é assim que eu vou funcionar agora. Mas dentro dos 6 primeiros anos após a lesão, esse é o período ideal para a gente tentar 6 primeiros fazer. meses. 6 primeiros meses após a lesão Ah. é o tempo ideal para a gente investir muito em estímulo, né? Não que depois de 6 meses ele não vai ganhar, ele vai ganhar, mas pode ser mais lento. A mesma coisa, depois de 2 anos, então não tem o que fazer? Tem muito o que fazer, mas pode ser mais lentificado também. Então o fator tempo ele é importante em todos os aspectos da vida, desde para atenção à primeira infância, mas também após a lesão e a recuperação também, né? E dentro dos perfis de pacientes que vocês atendiam nesse hospital onde vocês trabalharam, o pessoal já chegava com quanto tempo de lesão, mais ou menos? Porque o hospital ele era exclusivo de reabilitação, né? Então já chegava pronto para reabilitação. Em quanto tempo, mais ou menos, era? Assim, não só no hospital, mas no consultório, em qualquer lugar, a gente atende pacientes de todos os tempos, assim, Ah, variados, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com 10 anos após lesão e que mesmo assim tiveram respostas muito boas, né? Mas em se tratando de hospital, às vezes eles chegam também muito tardiamente por conta da fila de espera, por sim. conta de uma demanda que existe que é muito grande, né? Às vezes passa muitas coisas da hora, né? E não tem jeito da gente Uhum. intervir com muitas coisas por conta do tempo, mas dá pra gente ajustar e adaptar muitas coisas, né, Keila? Eu acho que para você que trabalhava dentro da internação, ela ainda pegava alguns pacientes bem mais recentes, né? Porque o trabalho no ambulatório acaba chegando de todo o tempo, entende? Como o Ercílio disse, alguns até mais tardiamente do que necessário. É. Eu tive a oportunidade, assim, de acompanhar pacientes desde o estado agudo, né? E aí depois a gente teve uma reestruturação e começamos a pegar pacientes agudos, né? Então, pacientes mesmo, desde fazer plantão e UTI, né? Ver esse paciente na UTI, ver ele descer para um quarto, se estabilizar, começar um processo de reabilitação, né? Depois ele ir para a reabilitação e depois ele ir para ambulatório e a gente conseguir acompanhar essa trajetória toda. Então, a importância que se tem, né? Porque geralmente, nesses hospitais, né? A gente tem centros grandes aqui, Brasília, São Paulo. É difícil você ter o paciente, acompanhar ele em todos esses processos. Para a instituição é muito mais fácil que ele chegue pronto, né? Sim, Que ele sim. chegue sem infecção, sem feridas, sem outras comorbidades, né? Porque aí ele pode usufruir de tudo que o hospital pode oferecer e também não oferecer risco para mais ninguém. Mas a gente sabe que quanto é mais cedo após a lesão, é melhor resultado. Perfeito. Então, falando de reabilitação também, é claro que após uma lesão, ou mesmo quando um pai, uma mãe descobre um quadro, né, um diagnóstico de um filho com uma síndrome, com algum tipo de má formação e tudo mais, existe uma expectativa a respeito desse processo de reabilitação, né, de reabilitação e de habilitação dessa criança, no caso de um quadro de nascença, e do prognóstico que essa criança tem dada a condição que o exame está mostrando ali, ou que o momento está mostrando. Como vocês aí que dão essas notícias e acompanham essa parte emocional, acompanham a família, como equilibrar essa parte de expectativa do paciente de melhora, né? Que, como a gente sabe, né? Que todo mundo, a primeira coisa, quero voltar a andar, quero voltar a ser exatamente como eu era. Como pegar essa expectativa e equilibrar ela com o prognóstico de fato e trazer essas notícias e acompanhar isso com mais leveza. Poxa, Bruno, eu tô me lembrando de um caso que está acontecendo bem recente, assim, lá no hospital.
Eu penso que isso tem que ser até dosado em algumas famílias a partir do momento que o processo vai acontecendo e eles vão vendo que a evolução é bem mais lenta do que eles pensavam. Sim. Eu até postei uma coisa hoje no meu Instagram que a pessoa cadeirante chega e fala para o fisioterapeuta, eu vou voltar a andar, né? E aí ele, no moral da história, ele diz, você foi o primeiro que me ensinou olhando para mim e me explicando o passo a passo, porque ele já quer voltar a andar, mas voltar a andar exige dele o fortalecimento de um músculo, pisar no chão, sentir esse chão. Então, assim, a dica era, a coisa vai acontecer devagarzinho. E como a expectativa é muito grande, né, você fica, como eu vou frustrar essa família, assim, dizer não, ou ele não vai andar mais, ou vamos ter que trabalhar com a readaptação, como o Marcelo estava explicando no início. Então, eu acho que isso tem que ser dosado. Eu tô com um caso assim no hospital que eu recebo na triagem ortopédica, ele veio para fisioterapia, mas passa pela equipe para ver a necessidade. E eu percebo a necessidade de trabalhar com a família, não com o paciente, porque ele ficou com uma lesão pós um AVC muito grave, de linguagem, de compreensão motora. E aí eles vêm de um setor bem distante onde eu estou, então não esse nível de expectativa não, nós vamos parar a vida e vamos trazer, porque nós queremos. É lógico que essa fala não é assim clara, mas assim, que ele volte a ser quem ele era, né? Então assim, não, porque nós vamos trazer. E a gente olha, a gente sabe que as coisas vão mudar. Muita coisa vai ter que ser readaptada e não reabilitada ali, porque a condição vai mudar em função da gravidade. Até tem as escalas, né, Ercílio, que a gente Sim. usa, né, para a gente ver o nível de sequela que teve. E eu percebo assim que hoje eu tenho dado um apoio para o familiar que está levando. Porque eles vão se frustrar por causa da expectativa em curto prazo. E talvez até com a expectativa mesmo em geral, né? Mas como trabalhar? Eu acho que é ir deixando essa coisa e sendo vivida. Porque senão você acaba se afastando, não ganhando essa confiança, esse vínculo, porque você vai procurar um centro de reabilitação, um hospital, uma ajuda, uma terapia, você quer resultados. E se você sabe que aquele resultado vai ser menor do que esperado, eu sinto que a gente tem que ir acompanhando eles irem vivendo. E até porque a terapeuta ocupacional entra muito dando as dicas das adaptações, então eles vão tendo que entender que a casa vai ter que ir mudando, esse banho vai ter que ser mudado, então as coisas vão sendo um processo, né? Porque assim, na verdade, quem vive uma sequela de AVC vive de uma hora para outra. Então, assim, ele foi agora em abril, ele está com muita dificuldade. Tem esse tempo que o Ercílio explicou tão bem aí que nós teríamos de resposta, né? Mas, assim, nós sabemos que muitas coisas vão ter que ser mudadas. A questão da autonomia, de dirigir numa moto, de ir para o trabalho, etc. Né? Então, eu penso que a gente tem que ir esperando o tempo da família mesmo, vivendo com eles, dando esse conforto desse luto que é vivido nas pequenas coisas. Exato. E assim, trabalhar com reabilitação nos ensina tanto, sabe? A lesão cerebral nos ensina tanto, ao mesmo tempo, né, que a gente sofre o drama da impotência ali, de tentar descobrir qual o melhor caminho para ajudar esse paciente, a gente aprende demais. Por quê? Às vezes, eu sempre acho que o paciente precisa saber a verdade e a família também, né? Eles precisam conhecer o diagnóstico, né? Saber do que se trata. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer com o paciente é sentar com os exames dele e perguntar: o que você sabe sobre o que você tem, né? O que você sabe sobre essa lesão? Como que te explicaram sobre isso, né? Como isso foi te dito? Eu sento com a família também para explicar isso para eles. O que você sabe sobre isso, né? Porque depois a gente explica como o cérebro trabalha tudo isso, como ele se reorganiza e quais são as possibilidades de intervenção. Eu tenho milhares, mas eu preciso saber exatamente o que ele sabe sobre. Porque aí entra um outro conceito. A reabilitação se faz com o que sobra, né? Aquilo que perdeu, perdeu. E eu preciso deixar isso claro, né? Aonde morreu aqui, morreu. Mas eu tenho outras formas de tentar adaptar ou readaptar Ou isso. compensar, Ou né? compensar. Essa Mas compensação. às vezes isso é lento, né? E às vezes tem gente que confunde muito exercício com resultado.
Cérebro não é ginástica de academia, que você vai lá e faz, e você tá todo bombado. O cérebro também precisa descansar para ele processar os estímulos que ele recebe. Então, às vezes, o pessoal fala, não, ele faz terapia de domingo a domingo. Todos os dias, todos os dias da semana, 7 vezes, 3 vezes no dia. Né? E isso não vai acelerar o processo de reabilitação. Às vezes, pode até dificultar o processo. Então, a gente precisa ir com muita cautela, mostrando esses passo a passo para os familiares. E outro aspecto, discutindo com eles o que é meta, né? Como a gente levanta metas com o paciente? Como a gente fala de expectativa real e irreal? Né? Sem ferir a fé, sem ferir a motivação. Estar engajado no processo de reabilitação faz toda a diferença. Mas ter expectativa irreal pode atrapalhar muito. Porque às vezes soa para o paciente que ele só não melhora por conta dele. Porque ele é mole, porque ele é preguiçoso, porque ele não adere bem, né? Uma vez eu lembro de estar atendendo um paciente cadeirante, né? E entrei no quarto para perguntar como que ele estava. Aí a mãe disse assim, ele só depende dele, se ele quiser, para ele levantar dessa cadeira, ele tem que se esforçar. Uau! Né? E aí foi quando eu sentei para falar, olha, não depende dele, né? Não é assim que as coisas se processam. Estar engajado, estar motivado é uma parte desse processo, mas a gente precisa entender o que essa lesão permite fazer, né? Então, é difícil, são processos difíceis de elaborar, né? Mas a família precisa saber da verdade, o paciente também. Né? E a gente precisa estar sempre nesse papel ali de ser a ponte para eles, de falar para eles, existe uma possibilidade de continuar a vida apesar dos déficits, existe vida depois da lesão, existe vida depois da lesão cerebral, da lesão encefálica, né? Existe vida, e a gente precisa entender isso. E até no caso de pais que descobrem o diagnóstico dos filhos, também falar para ele, né? Existe vida para o seu filho nessa condição também. E vida para você, né? Porque os pais querem parar a vida em função disso, né? E não precisa parar a vida em função disso. Eu sei que a gente sempre fala, né? Que quando tem um cadeirante, por exemplo, a família toda está naquela cadeira de roda. Sim. Então a gente precisa tirar eles lá de cima, entendeu? Né? E deixar que só um ocupe esse lugar e consiga atravessar, fazer a travessia desse lugar, né? Permitindo a ele a autonomia e assim nos outros diagnósticos também, né? A gente precisa ser essa luz para eles. É uma missão difícil, mas a gente tem feito isso ao longo desses últimos anos aí. Você sabe que eu aprendi isso no encontro que o Neurônios fez e trouxe o exemplo daquela moça cadeirante, né? Ela diz que você fala continuar a vida mesmo após uma lesão e ela brilhantemente continuou a vida, cheia de adaptações. A Laís Souza, né? Que a gente trouxe ela. Ela tá mesmo. Um beijo pra você, Laís. Laís estiver assistindo. Vamos fazer um podcast com você. Sim, se Deus quiser. Aprendi lá, assim como ela continua, apesar de todas as limitações, readaptou, né? E continua cheia de projetos. Existe vida após uma lesão, né? Estudando, trabalhando, fazendo faculdade, né? Faz os seus pagamentos, ela gerencia a vida financeira, aprendeu a usar o aplicativo, tem uma adaptação para ela aqui, ela usa esse adaptador e ela consegue gerenciar a vida, a história, né? Com dificuldades, com certeza, mas ela se reinventa a cada dia e a gente tem 1 milhão de casos também de pessoas que conseguem continuar a vida. Um aspecto importante disso é a gente pensar assim, né? Eu sei que a lesão, ela leva embora boa parte do que a pessoa foi, certo? Assim, ela às vezes vai ter parte da sua personalidade modificada, né? Porque às vezes uma lesão pode alterar o comportamento e não ser da mesma forma. Mas eu acho que o desafio maior da família, dos amigos, de quem convive perto, é sempre tentar lembrar a pessoa de que ela continua sendo quem ela é. Né? Para mim, né? Para nós, você continua com o mesmo lugar no nosso coração. E você continua sendo a pessoa que você sempre foi. A gente precisa ajudar o paciente a se redescobrir nesse corpo agora de forma adaptada, né? É um corpo ferido, lesado, mas em essência, a pessoa está ali. A gente precisa ajudá-lo nesse redescobrir a partir das suas limitações. Eu acho que é importante. Com certeza.
E dando sequência, né, a esse assunto que é tão rico, né, existe hoje uma abordagem para processo de reabilitação que a gente chama de abordagem holística, né, que é trazer de fato as necessidades do paciente e o paciente como participante de fato, né, desse processo de reabilitação e não que a gente tem, às vezes, na área da saúde, tem os profissionais, né, como a gente já falou em alguns episódios, com os seus métodos que querem colocar o paciente dentro de um método para ver se o resultado vem. E muitos desses pacientes, principalmente pacientes neurológicos, eles têm diversas demandas, né? É o que uma professora de um dos nossos cursos, que é a professora Maíra, ela sempre fala que é o paciente com poliescoliambose. que ele Esse é tem, que ele novo. tem problemas, que ele tem problemas motores, às vezes tem uma dificuldade de fala, tem um problema de humor associado, um problema cognitivo. Como tratar casos tão complexos e como eleger a necessidade principal a ser tratada, principalmente num contexto multidisciplinar, né? Eu acredito que é aí que entra a visão holística, que é trazer o paciente e a família do paciente para esse processo, né? Para aumentar esse engajamento, para, né, fornecer informação, psicoeducação e estratégias para eles participarem disso. Como é isso na experiência de vocês? Assim, chega um paciente que tem diversas demandas. Como é essa inclusão dele nesse processo de decidir quais as necessidades a serem atendidas primeiro? Ou como vocês gerenciam todas as expectativas da família? Ah, quero que ande, quero que volta a falar logo, quero que, né, tem várias necessidades. Como lidar com esses casos, principalmente os mais complexos? Então, eu gosto desse tema, Keila. Eu gosto de falar sobre isso porque, assim, esse é o nosso universo de trabalho e eu recebo pacientes sempre com múltiplas queixas, né? Quando o paciente tem capacidade de dialogar sobre isso, né? Uhum, Na maioria das vezes ele não tem condições para isso. A parte cognitiva está muito prejudicada e ele precisa que o familiar, junto conosco, decida por ele o que é melhor para ele naquele momento. uhum, Quando ele tem condições de fazer isso, a gente inclui ele nesse processo, perguntando para ele, né, o que ele gostaria ou o que seria, faria mais sentido na qualidade de vida dele nesse momento, se pudesse melhorar. Primeiro a gente ouve o paciente com isso, para depois a gente falar das capacidades dele, uhum, da real condição que ele tem. Aí a gente vai analisar junto com ele a lesão, a extensão da lesão, o que, que pode ser feito, e aí entra, vamos reabilitar, aqui a gente pode readaptar, mas você pode continuar tendo a mesma função, né? E a qualidade de vida adaptada aqui, mas você se sentindo pleno, né? Para exercer o que você quer. Mas quando a história é outra, né, quando o paciente não dá conta, e aí a expectativa do familiar é sempre maior, né, tipo: "Olha, eu quero que ele ande", ou quero que ele fale, né. Aí a gente precisa de sentar com esse familiar para discutir a lesão em si, né, e a gente mostrar o que que é a real capacidade ou o que que precisa melhorar antes mesmo da fala, né. uhum. O que que é mais importante? Então, às vezes, chega um paciente que está em estado de coma vigil. Então, aí eles falam pra gente: "Eu quero que ele fale". Olha, para ele falar, ele precisa acordar primeiro, né, ele precisa interagir com o ambiente, ele precisa conseguir processar os estímulos, a gente precisa conseguir ver o que sobrou da compreensão, da cognição, né, e aí se ele der conta de processar isso, a gente vai investir em linguagem, em fala, né, a partir do momento que eu sei que isso está preservado. Uhum. Então, é um universo a ser descoberto com cada paciente, dependendo de cada lesão, né? E aí os familiares chegam muito pra gente falando assim, mas fulano de tal teve um AVC e já tá andando. O fulano de tal teve uma lesão medular, já tá andando. Por que que ele tá demorando tanto? Então, por que que isso não vai acontecer com ele? Aí a gente tem que explicar, né, o que que acontece, o que que sobrou, qual é a lesão, cada organismo responde de uma maneira, né? Tem um conceito que a gente trabalha de reservas cognitivas, né? Como foi esse cérebro antes dessa lesão, né? Isso é muito importante. E outro aspecto importante aqui é a gente falar como foi o paciente antes da lesão, né? Então já pensou, por exemplo, é um paciente que já era ansioso,
né? Tinha um transtorno de ansiedade generalizada, aí ele pega e tem um AVC e não consegue comunicar, imagina, né? Acho que uma das maiores angústias pós-AVC são os quadros afásicos, a afasia. O paciente, a afasia de expressão, né? Porque ele compreende tudo, mas ele não consegue falar. Se ele já era ansioso, essa ansiedade vai estar ainda mais potencializada. E aí, eu já tive, por exemplo, pacientes assim, aonde que ao invés, né, de sentar com o paciente, com a família e falar, olha, você não acha que antes da gente investir na fala, a gente podia tratar essa ansiedade? E se a gente melhorar essa ansiedade, ele vai aderir melhor ao tratamento e ele vai aderir melhor à terapia da fala, né, com a fono, e ele pode ter melhores resultados. E assim a gente fez, e foi muito bem sucedido, né? Então, às vezes, é você encaixar o desejo e a necessidade do paciente dentro daquilo que é possível traçar de meta de reabilitação. É, Keila? Até essa escuta do que é, até em função daquilo que eu falava, que é a motivação, né? Se eu vou em busca do que eles precisam, é muito mais fácil o engajamento, como você estava dizendo, e através daí essa motivação para poder se manter ali reabilitando em busca do que eu almejo. Agora, o Ercílio está dizendo assim, mostrar até onde nós podemos chegar, isso é ter clareza até onde posso, né, Ercílio? Porque o nível de expectativa é muito alto. É sempre maior do que as possibilidades. E eu acredito que passar essa segurança faz toda a diferença, né? Um profissional que ele está bem preparado, ele conhece, né? Sabe olhar um exame e tem noção das áreas que foram afetadas, das reais possibilidades, né? Para ele comunicar isso com clareza e com segurança para a família também, né? Eu quero trazer 2 exemplos, assim, que me veio à cabeça quando você disse entender essa pessoa antes, né. Eu recebi na triagem, essa semana passada, um paciente que chegou encaminhado para fono, depois de um AVC, com uma disartria. A fono disse: "Keila, eu preciso que você atenda, porque ele não tem percepção da disartria". Então ela pensou assim, a percepção dele também foi mudada. E ele chega na minha frente, eu pergunto: "Como é que o senhor ficou?" Ele: "Não mudei nada, a moça ali tá falando que eu fiquei, então tá, eu fiquei, tô precisando fazer, vamos fazer". Eu falei: "Por que que o senhor tá dizendo isso? O senhor não percebe a dificuldade que o senhor tá para expressar as palavras?" Ele: "Eu sou assim desde criança. A minha professora vivia me mandando para trabalhar, para fazer terapia, e eu direto as pessoas não me entendem, desde criança. Então, quer dizer, não era uma sequela. E a médica do SUS entendeu que era uma sequela do AVC, chamando para fono. Então, assim, aí depois eu fui, né? Ela falou: "Keila, você percebeu? Ele precisa do psiquiatra?" Né? Eu digo: "Não, ele já era assim. Só que o que eu disse para ele? Olha, aproveita que o senhor está tendo a oportunidade de fazer o tratamento. Quem sabe tem alguma coisa que a fono pode te ajudar agora, mesmo não tendo essa ajuda lá atrás, e o senhor melhore, mesmo que não tenha sido sequela desse AVC", né? E ele falou: "Tá, vou fazer". Então, assim, era uma questão que nem tinha sido investigado nem pelo médico, nem pela fono, né? E de repente ali comigo. E uma outra, eu tive uma experiência lá no hospital, assim, fui fazer uma avaliação neuropsicológica de um piloto de avião que tinha tido uma queda e tinha perdido a habilitação, a habilitação de avião, né? E aí ele veio porque foi exigido que ele tivesse uma avaliação dizendo que estava tudo bem com ele. Então, nos testes, a gente percebia que existia uma falta de controle inibitório, a função executiva dele estava bem prejudicada. Só que era visivelmente isso não era, né, aos olhos nus, isso não era perceptível. E aí, quando eu pedi para que ele chamasse a família, porque eu acho que o que levou ele ao acidente tinha sido isso. Isso não era sequela do acidente. E ele, como não queria que a minha avaliação tivesse saído ótima para que ele pudesse pegar a habilitação dele e voltar a trabalhar, então existiam muitos testes ali que estavam contaminados e ele não levou a família. Eu entendo até hoje que ele já tinha um déficit de atenção anterior, com impulsividade, hiperatividade anterior ao acidente. Ele disse para mim: "Então eu vou rasgar essa avaliação, vou fazer em outro lugar, porque ela não me serve". Mas pelo menos assim ficou para mim uma percepção de que era anterior, né? O entender o antes, e eu acho que aí convinha, se ele tivesse me dado a oportunidade, de ter essa conversa com a família, né? Porque era um adulto já.
Então, e quando a gente traz esse conceito, né, de reabilitação holística, é isso. É a gente não olhar apenas o sintoma, sabe? É a gente apenas não ter um score de uma avaliação, de um teste neuropsicológico que me aponta algum déficit, Quantifica, que né? quantifique, que eu não sei nem por onde está passando esse processamento cerebral ali, né? Então, a gente precisa, se tem uma dica que eu posso dar para profissionais de qualquer área da saúde que esteja envolvida em qualquer uma das áreas do conhecimento, estudem funcionamento cerebral. É nosso chefe, é nosso boss, é ele que manda em todas as funções, é ele que determina tempos de recuperação. Quanto mais eu entendo do funcionamento cerebral, mais eu consigo ajudar esse paciente, né? Porque a gente consegue ver como que o cérebro engaja todos os processos mentais, né? E se eu tenho noção disso, eu consigo ir além desse score, né? Além disso, eu preciso entender como é isso para a vida daquela pessoa. Porque tem sim aqueles que já tinham uma questão antes da lesão e a lesão intensifica o problema, mas tem os déficits, claro, que a lesão traz também. Então, quando eu olho um teste ou uma avaliação, ou quando a gente avalia, você tem que avaliar ele como um todo, não só o déficit agora, mas como isso era desde antes da lesão, né? Porque o que a lesão pode fazer a gente já sabe, né? Então, por exemplo, tem áreas específicas, tem cada região, tem os lóbulos cerebrais, sabe como que eles funcionam, tá descrito isso na literatura. Então, isso não é novidade para ninguém. Você pode pegar, qualquer um pode escrever aí anatomia do sistema nervoso central. Você vai entender, cada região processa uma coisa, está envolvido um tipo de comportamento. Agora, entender como isso está integrado e como isso é traduzido no comportamento e como isso é alterado após uma lesão, isso aí é muito estudo. E até em relação, não só se fala da anatomia funcional, isso com certeza é muito importante, mas essa conectividade também, né? Porque hoje a gente, né, a tecnologia nos permitiu ver o cérebro como nunca antes, Sim, né? E como as diferentes áreas se conectam para sim. gerar esses comportamentos, né? Então, mais do que entender só essa função é responsável, essa área cerebral é responsável por essa função, é entender se esse hub desse cérebro for afetado, isso afeta muitos outros, né? Exato. Isso é uma das coisas que mais tem me fascinado, Keila, ao longo desses últimos anos. Se vocês ainda não viram, né, ou se você também talvez não tenha visto, e os nossos ouvintes aí também, sobre o projeto chamado Conectoma. Esse projeto é um projeto antigo já, né? Ele É começou aí. 2010, né? Não, 2009. antes, ele começou, eu acredito que é no ano de 2000, né? Acho que já tem 20 anos de pesquisa, que é um projeto audacioso, no ponto de vista que ele deseja entender o cérebro como um todo e o seu funcionamento. E eles já produziram muitos artigos, tem uma literatura muito densa, e eles trouxeram, assim, muitos conceitos novos sobre o funcionamento cerebral, né? Mostrando para nós que o cérebro ele é uma rede complexa. Só para deixar a informação, é de 2009. É de 2009 para cá. E olha, tão pouco tempo, né? Assim, eu falo 11 que anos. 11 anos é pouco perto do que tem aí ao longo dos anos, mas 13 anos, na verdade, né? Mas que 2022. a gente tem, assim, pela tecnologia, uma capacidade muito grande de entender em tempo real as áreas que participam de determinadas atividades cerebrais. E esse projeto ele está tão avançado que assim, ele não estuda só as conexões, mas ele também estuda as desconexões. Então, por exemplo, quando acontece uma lesão numa área tal, essa área estava interligada com um monte de outras áreas. E qual que é o impacto dessa lesão sobre a rede? Entendeu? Então, áreas vão deixar de receber sinais e informações. Então, áreas vão ficar em hipoatividade e outras em hiperatividade, tentando compensar esse déficit. Então, eu sempre falo que hoje é impossível eu ver reabilitação sem ver o funcionamento cerebral e tentar ver esses impactos todos, né? E a gente tem exames que mostram isso pra gente, tem exames, por exemplo, do eletroencefalograma quantitativo, que mostra pra gente a função elétrica do cérebro, como ela está, né? E quais são as áreas que estão hiperativas ou hipoativas. A gente tem a tractografia, né? Meus pacientes têm feito tractografia, que mostra pra gente o que sobrou.
de tractos preservados, que é uma informação que, por exemplo, a ressonância magnética não traz. A ressonância magnética me mostra a área específica que foi lesada, mas não me mostra quantas fibras sobrou nessa área. Né? Se eu sei quantas fibras tem, eu posso E onde investir ali. ainda resta conexão com outras Onde áreas. resta conexão. Por exemplo, se eu não posso melhorar, vamos dar um exemplo claro aqui, né? Tipo, olha, a gente recebe pacientes que têm um quadro afásico, a linguagem é sempre bom para a gente explicar, né? A gente tem 2 centros de processamento da fala e da linguagem em si, né? Um é a fala, que a gente está falando da área de Broca, né? Que articula, é a parte motora da fala, e a gente tem Wernicke aqui, que é a parte de compreensão. E às vezes você pega um paciente que ele não tem área, não tem lesão de hemisfério esquerdo, mas ele é afásico. E aí, aonde está esse problema? O que justifica, né? O que justifica? Aí você vê lá que ele tem uma lesão de núcleos da base. Entendeu? O que justifica, justifica. Mas como justifica? Né? Porque na ressonância normal você não consegue entender nada dessa correlação. Mas aí você pede uma tractografia e você vai ver que esses tractos que fazem a ligação, eles foram rompidos, interrompidos. Então, a área está preservada, mas ela não recebe informação. Se ela não recebe informação, a função está prejudicada. Mas aí a gente pode ter estratégias de como a gente tentar induzir neuroplasticidade para que essa ponte se ligue novamente. Então, a reabilitação holística, como a gente fala, não é nada de esoterismo, nada desse conceito, hoje né? em dia, tanta gente usa o termo de forma banalizada, né, que a gente pensa que é alguma terapia alternativa. E não, o holístico diz respeito a você levar em consideração o paciente como um todo, né? Todo o seu funcionamento contexto como global, e trazer ele para esse centro, né? Porque igual a gente já falou, né? Não existe método, existe o paciente, a necessidade dele, e o profissional da saúde bem equipado para reabilitar, ele que vai saber qual a melhor metodologia, né, de tratamento, né? Então, o holístico diz respeito a isso, a trazer a necessidade do paciente, a trazer a família para esse processo, porque também o paciente vai para terapia, né? Vamos supor que ele faz fono uma hora, vai psicólogo uma hora, vai físio uma hora, mas as demais 21 horas do dia ele está com a família. Então, tem que ter a família para ajudar nesse processo, né? E é muito importante. Mas, continuando, e quando não tem lesão? Porque a gente sabe também que quadros, né, psiquiátricos, eles também demandam de reabilitação ou estratégias de compensação de um comportamento ou de um sintoma ou de um transtorno, né? Uhum. Vamos falar um pouco sobre isso? Nossa, lá onde eu faço psicotécnico, quando chega um paciente que teve um problema mental, uma esquizofrenia ou algo do tipo, com um laudo, é uma discussão da equipe, todo mundo com receio. E aí vem essa questão, ele tem o direito a voltar, né, ou a retomar a vida, agora que ele tem um laudo e ele tem uma capacidade. Então nós vamos avaliar e se ele estiver habilitado para esse trânsito, ele volta. Eu acho que é um processo desse, né, então ele foi tirado dele essa permissão porque ele teve um surto, ele não tinha condição, agora ele restabeleceu essa condição para voltar para o trânsito. Então, assim, mas é um receio, eu vejo, da equipe como um todo, né? Como que é habilitar essa pessoa agora? E eu vou correr o risco, né? Meu nome está lá, eu assinei por isso. Porque a pessoa tende a ter outros surtos, ainda mais se ela não continua o tratamento, os acompanhamentos, né? Então, o que a gente costuma é fazer os retornos mais breves com esse cliente, né? Para ficar reavaliando mais tempo. Mas quando você fala de uma não lesão, nós estamos falando aí dos autismos, etc., né? Como um todo, né, Cílio? E eu acho que a busca pelas inclusões, ontem eu tive a oportunidade de estar com um grupo de apoio de autistas em Goiânia e fui prestigiá-los cantando numa banda de rock. Eles são treinados pela musicoterapeuta no núcleo, né, de inclusão, e essa banda, sempre que está em qualquer bar em Goiânia, eles tiram 3, 4 músicas para que os autistas possam cantar. Então, assim, para se mostrar essa inclusão. E eu achei fantástico para aquelas pessoas, inclusive tinha uma na mesa que eu estava, ela dizia, meu neto foi diagnosticado. Eu falei, não é legal você poder ver
a capacidade que ele pode ter, né, O assim, porque potencial, fica né? essa questão de: "Nossa, ele não vai conseguir fazer nada". Então, assim, um inglês perfeito, um ritmo lindo, uma voz linda, e assim, enfrentar o público, que pra gente é Sim. difícil, né, imagina para eles. Então, adolescentes, adultos cantando. Então, assim, essa questão de poder ir incluindo e com prazer da música, que é o que eles gostam, né. Porque quando, assim, eles em particular gostam da música, tiveram interesse para isso e Uhum. têm a família ali como suporte para levar, buscar e estimular esse enfrentamento aí. Né, eu acho que quando a gente fala de inclusão do paciente mental, a gente fala muito do apoio da sociedade e da família, né. Então, vale a pena a gente pensar, assim, trazendo um contexto melhor sobre neurociência, né, em quando não tem uma lesão, eu acho que a ciência tem evoluído tanto que eu acho que agora a psiquiatria encontrou a casa dela, né, porque até bem pouco tempo atrás, né, quando eu estudei, por exemplo, e me formei, a gente não sabia o que originava a mente, a gente não sabia onde que estava a depressão, né, a mente era aonde estava a mente? No cérebro. O que gerava o comportamento, né? Então, por exemplo, falar num diagnóstico onde você mostra uma alteração funcional do cérebro para depressão era loucura, não existia isso. A gente não tinha parâmetros de funcionamento cerebral para falar de exames de imagem, por exemplo. Hoje a gente tem exames de imagem que mostra para nós, né, marcadores biológicos para falar de transtornos, né, do borderline, do autismo, da depressão. Então, a tecnologia trouxe mais segurança para mostrar para nós Uhum. como o cérebro processa os transtornos mentais. Então, como a gente está falando de reabilitação, quando tem função, vale a gente dizer que nas desordens mentais, o cérebro não teve uma lesão, mas ele tem uma função que está alterada por uma hiperatividade ou por uma hipoatividade em lugares diferentes. E que existem várias maneiras da gente tentar compensar essa hiper ou hiperatividade ou esse desequilíbrio interhemisférico, né? Então, isso é muito importante na reabilitação hoje, quando não tem uma lesão. Então, por exemplo, hoje dá para você, tem na literatura, tem uma literatura extensa mostrando isso para nós. Por exemplo, que existem vários tipos de perfil de funcionamento cerebral para vários tipos de depressão, né? Então, por exemplo, tenho 10 pacientes deprimidos. O cérebro dos 10 é igual? Não. Qual é a área que é impactada para aquele paciente? A gente pode pedir um exame de imagem e perceber isso, entendeu? O que, que é a necessidade específica daquele paciente. Então, quando não tem uma lesão e ele tem uma função mental prejudicada, a gente pode avaliar isso, fazer uma conversa entre os nossos testes e escalas com exames de imagem, né? Torna a coisa Aí mais seriam exames mais funcionais, né? Porque o de imagem. funcionais. Não, exame de imagem funcional, né? Ah, sim. A gente consegue verificar isso, né, como um exame de imagem funcional e não de estrutura, né, É. para ver estrutura apenas, e correlacionar isso com os achados dos testes, né? Isso torna as coisas mais palpáveis e dá para a gente tratar de forma mais precisa. Porque até então, né, como que você trata o paciente borderline só pelos sintomas, né? Então, só os sintomas está ali, ele vai tomar uma medicação. Eu não sei qual que é o efeito dessa medicação ou se ela está conseguindo fazer esse balanço ali. Então, a gente pode fazer exames antes, durante, depois de um tempo, para ver se esse fármaco ele tá fazendo um bom efeito, ou se não, ou mudar a estratégia terapêutica com estimulações, com neurofeedback, por exemplo, com estimulação transcraniana. Existem várias maneiras da gente tentar devolver esse equilíbrio funcional para o cérebro quando não tem lesão. Maravilha. Então, já caminhando, né, para o final desse episódio, né, sobre reabilitação, eu acho que é importante a gente ter esse momento um pouco mais prático, para quem está nos ouvindo também, né, e considerando a experiência monstruosa de vocês, que já estão aí há 20 anos de consultório, de hospital. Como vocês planejam, como vocês traçam um plano de reabilitação? Qual seria um passo a passo? O que que a gente deve levar em consideração, né? Às vezes a gente tem ouvintes que estão nos escutando agora, acabaram de fazer uma especialização em neuropsicologia ou tá até mesmo na faculdade já pensando nessa área. Como você traça um plano de reabilitação? Né? No caso de vocês, são neuropsicólogos cognitiva, né? Uma coisa mais voltada para
cognição e humor, que eu acredito que sejam as maiores demandas. Como traçar esse objetivo, né? Uai, eu, assim, em relação à questão da estimulação de idosos que eu estava dizendo, né, eu acho que hoje que eu tenho feito em relação à prática maior, geralmente eu faço um teste de rastreio Uhum. ou em cima da demanda, quando é online, porque isso agora também é possível, né, eu tento selecionar algumas atividades para cada área. Então, se eu percebo que a pessoa tem uma dificuldade de linguagem, então a gente usa aquela atividade. E como é grupo, eu não posso focar só em um, de repente a gente organiza para cada semana uma estratégia para cada paciente, né? Para cada necessidade ali. Quando é online, as atividades são mais verbais e a gente organiza para que eles possam fazer, por exemplo, se há uma dificuldade de atenção, por exemplo, eu peço para que eles possam escrever alguma coisa, e coloco uma música de fundo para trabalhar a atividade de atenção com uma intervenção para trabalhar a atenção difusa. Então, assim, eu vou extrapolando, na verdade, eu vou fazendo as atividades de acordo com cada necessidade ali. E para cada semana focada num cliente, ou talvez eu faça atividades dentro daquele tempo que eu tenho de estimulação, focada em cada cliente ali, né? Agora, em relação à questão do humor, também é muito, quando eu trabalho no grupo, esses grupos que eu citei para vocês que eu tenho, eu vou de acordo com, assim, hoje tá todo mundo dizendo eu não dormi, eu não dormi, eu não dormi, né? Então eu vou Acho que grupo é a demanda deles, né? Eles trazem a eles vão demanda, né, trazendo. Keila? E assim, Uma não coisa é uma mais. coisa muito técnica, assim, essa semana eu vou trabalhar isso. É muito dinâmico, Eles né? trazem, Então, né? eles estão trazendo ali que a maioria está muito ansioso. Então, eu vou para uma meditação, uma respiração, e aí vamos diminuir o nível de ansiedade. E como você vai trazendo outras pessoas para aquele grupo, a gente vai encaixando. Essa aqui tem esse perfil, essa aqui tem esse perfil, e você vai mais ou menos organizando. Então, um grupo de pessoas mais depressivas, um grupo de mulheres mais ansiosas, vai dando para você trabalhar com técnicas mais definidas para aquele grupo, mas é muito dinâmico, não dá para fechar assim, esse mês trabalharei isso, igual a professora faz planejamento, né? Não Sim. dá para fazer. Mas a estratégia é assim. Agora, com o grupo de idosos, eu sempre. O primeiro momento é socialização, porque eles pedem muito isso, e é uma necessidade do idoso a convivência em função da saída dos filhos de casa, né? Eles se isolam por uma questão de ter aposentado, a mobilidade diminui, a questão não consigo mais dirigir. Então, a socialização é uma busca. Então, o primeiro momento é um bate-papo gostoso, é sobre a semana, é tentando estimular eles. Que mês que nós estamos? Julho, aí o que que a gente comemora em julho? Festa junina? Como é que era a sua festa junina? Então a gente começa bem assim, esse momento gostoso, né? De vínculos. Lembra o nome dele? Qual que é o nome, né? Trabalhando as memórias, As né? memórias, mas Memórias dentro do. episódicas. E aí a gente entra para as atividades verbais e depois atividade escrita, se for recorte, né? Então, assim, entrando com as necessidades, com as atividades diversificadas, para não ficar chato. E buscando sempre não infantilizar o idoso, né? Usar tarefinha e tal, né? Que eu tenho falado muito com o Ercílio, assim, que eu tenho me sentindo muito limitada, que eu tenho tentado buscar outras alternativas para esses estímulos acontecerem de uma maneira mais eficaz, eu não sei, né? Uma vontade de estar atendendo eles de uma maneira maior, né? Assim. Então, minha experiência hoje está um pouco diferente daquele. Ela está É. com essa parte de idosos, e eu estou na reabilitação ali de casos complexos, né? Tenho sido, ao longo desses últimos 5, 6 anos, tenho me dedicado muito à reabilitação de casos bem complexos de lesão, ou então de pacientes com quadros psiquiátricos graves, né? Então, como no nosso Instituto Neurônios, o Instituto Neurônios tem sido adepto de uso de tecnologias aplicadas à reabilitação. Nós temos nós temos muitos caminhos para praticar essa reabilitação ali, né? Então, a gente faz uso de estimulação transcraniana de corrente contínua, a gente tem neurofeedback, a gente tem uso de realidade virtual, a gente tem vários caminhos ali que pode potencializar a reabilitação, né, junto com a reabilitação convencional. Então, vale a gente dizer que nenhuma dessas técnicas aplicadas sozinho
elas surtem um efeito tão bom, mas elas associadas ao que a gente faz de reabilitação convencional é uma potência muito grande. Então, hoje, para planejar uma reabilitação, a gente vai para avaliação normal, né? Uma avaliação neuropsicológica, uma bateria de avaliação dessas. Temos exames complementares que a gente sempre pede, a tractografia é um deles, faz uma correlação com o exame de eletroencefalograma quantitativo também, e junto com outros exames que o paciente traz de estrutural, por exemplo, quando é uma lesão, então vai trazer as últimas ressonâncias e tudo. A gente discute todos esses achados de marcadores biológicos junto com o resultado da avaliação e a gente vai traçar esse planejamento ali, né? E decidir o que é melhor, o que vem primeiro, né? Então, como eu estou falando, como a gente disse aqui de casos de polisculiambose, os pacientes que têm me procurado são pacientes graves, inclusive, né? A gente tem tido uma experiência exitosa de tratar até pacientes em estado de coma vegetativo, que a gente conseguiu despertar alguns desses pacientes usando essas tecnologias. Então, a gente tem usado muito essas estratégias, mas aí vai depender da lesão, da extensão da lesão, de todos os objetivos. A gente traça esses objetivos com os familiares, né? E nos quadros psiquiátricos também. Tem ajudado muitos pacientes com transtorno de personalidade borderline, com ideação suicida, né? Com depressões graves, ansiedade, fibromialgia. Tem sido casos que a gente tem tratado com êxito. Mas todos eles a gente faz uma avaliação com escalas, mensurando o tratamento antes, durante e depois. Mas vai depender. Muito de cada caso é um caso e vai depender do resultado das avaliações. Com certeza. Isso é muito importante nessa parte de mensurar e acompanhar o progresso do paciente, né? Muitas vezes, da nossa experiência no Neurônios também, que a gente colabora com outros profissionais, a gente vê a dificuldade de alguns profissionais de ter um objetivo terapêutico. Sim. Então, às vezes, vai uma criança, tá fazendo fono. Aí você liga para a fono para ver o que está sendo trabalhado, aí ela fala, ele vem aqui fazer atividade. Tá, mas orientado para quê? Tá? Qual que é a dificuldade, para onde ele estava, para onde ele está indo, né? Ou Isso como você mensura os ganhos, né? Tipo assim, eu tenho conversado com colegas, médicos, fono, físio, TO. Então, eu acho que esse diálogo que a gente está tendo aqui é importante quando a gente fala de reabilitação, de planejar metas e objetivos, porque eu acho que para cada paciente você tem que ter um objetivo. Senão você só atende cada um e repete o mesmo tipo de atendimento com todos eles, mas você não sabe para onde você está levando o paciente. Eu acho que reabilitação ela é individual, as metas são individuais, né? Quando o paciente procura, eu preciso me inteirar daquele caso e ver o que eu posso fazer para aquele caso. Mas é importante que eu tenha uma avaliação dele antes, né? Aí eu faço uma intervenção, avalio de novo, vejo se aquilo que a gente mensurou lá no início teve alguma resposta ou não. Se não, eu preciso mudar a estratégia terapêutica, ir para outra estratégia para ver se ele tem melhora. Então, a gente precisa de ter esse acompanhamento, né? E às vezes é como o Bruno acabou de falar. Eu tenho tido a experiência de ligar para alguns colegas. Quando eu pergunto, tá, como que você mensurou o resultado? Não tem. Que teste que você usou para avaliar isso? Não usei. Qual escala você mensurou? Não sei, não usamos, né? Ou às vezes usou uma que não mensura aquilo exatamente. Então assim, às vezes a pessoa não sabe nem lidar com o arsenal de coisas que ela mesma tem, sabe? Então, eu acho que a reabilitação ela precisa ser direcionada, específico para cada paciente, e a gente precisa ter dados suficientes do baseline, que a gente fala que é antes de começar a tratar, tratou, depois que tratou também. E olha, eu acompanho os meus pacientes 3 meses depois que eles terminam o protocolo comigo, né? Porque eu fico vendo se a intervenção que foi feita surtiu o efeito, está mantendo o efeito, precisa de manutenção, né? Não precisa, então eu sempre acompanho eles, né? E vale dizer aqui, né, Bruno, que ao longo desses últimos 5 anos, nós temos levado resultados do nosso trabalho no Instituto nas maiores conferências mundiais de estimulação cerebral e reabilitação. E nós temos levado trabalhos aqui, de resultados nossos, de trabalhos aqui nessas conferências que foram aceitos os nossos trabalhos. E a gente foi lá mostrar para eles que o Brasil também tem profissionais
né, atentos aí, Sim. e com resultados interessantes também, né? E de diversos quadros, né? Então, eu levei desde pacientes com questões de memória, pacientes em estado de coma vigil, pacientes com ideação suicida, todos que a gente tratou aqui que teve um resultado muito exitoso. Com certeza. Então, finalizando aqui esse papo, que foi maravilhoso mais uma vez. Gostaria de agradecer vocês pelo tempo, por compartilhar a experiência. E se vocês têm considerações finais, dicas, né, para os profissionais que estão aí nos ouvindo, o que que vocês deixariam aí de reflexão, né? Considerando tudo que a gente falou aqui de reabilitação neurofuncional, né, e cognitiva sobre essa abordagem holística, sobre todos esses conceitos que a gente levantou, né? Até o que é necessário a gente levar em consideração nesse processo de caso a caso, né? Enfim, o que que vocês deixariam aí de reflexão? Ó, eu tenho algumas que eu acho que têm feito diferença na minha vida como profissional e tem impactado a qualidade de vida dos meus pacientes. Estudem sobre funcionamento cerebral. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Estudem sobre a expressão do funcionamento cerebral no comportamento. Eu acho que é uma coisa muito importante, que exige de nós muito estudo. Tente agregar tecnologias à sua reabilitação. Hoje nós temos aí várias tecnologias que impulsionam a reabilitação. Eu acho muito importante. Não se prendam a métodos e nem aquilo que faz sentido só para você. Tenha cuidado com isso, porque quem está reabilitando é o seu cliente, não você. Então, às vezes, eu ligo para alguns e falo, não, eu trabalho só com psicologia sistêmica, é a única que faz sentido para mim. Bom, não é você que está em processo de reabilitação, tem que fazer sentido para o paciente saber se é aquilo que ele precisa. Eu acho isso importante. Métodos é uma coisa interessante, mas a gente tem que saber funciona para quem e se dá para usar naquele caso, né? Então é outra dica. Eu acho que quanto mais arsenal de conhecimento você tem, conhecimento nunca é perdido. A Uhum. gente usa tudo que a gente sabe para tentar ajudar os pacientes, né? Então, não estude só um método, não, estude vários, né? E conheça várias coisas. E para finalizar, esteja sempre atento à multidisciplinaridade e à transdisciplinaridade. Eu acho que ninguém reabilita ninguém sozinho. Entender a dimensão e a complexidade do existir e das lesões exige que a gente comunique com os outros profissionais. Eu acho que uma reabilitação bem feita, ela precisa de múltiplos olhares, né? E de uma conversa boa. Faça vínculos com profissionais decentes e que gostem do que faça, né? E que vale mais o paciente do que o valor que ele te paga. Porque muitas das vezes o paciente nem tem condição de te pagar, mas às vezes a gente ajuda ele por amor à profissão, né? E porque eu sempre tenho um compromisso com quem bate na minha porta. Então eu acho que a gente precisa encontrar pessoas que caminham pensando sempre no paciente, né? E tentar ajudar ele para você ter trocas ricas. Então, eu acho que se você está iniciando esse projeto de reabilitação ou já está ou não está satisfeito, né, em como seus pacientes têm ido aí, tem várias dicas dessas que pode melhorar a sua prática clínica. Bem, eu queria dizer para que as pessoas que estão trabalhando com reabilitação não esqueçam que estão lidando com seres humanos, né, para Família, né, deixar Keila, que você sempre fala, né? porque como o Hercílio disse sabiamente, assim, não ser só técnica, né, nós podemos saber todas as técnicas, mas nunca esquecer que nós estamos lidando com um ser humano, que traz uma história, que traz uma família, que traz uma profissão, que traz sonhos, que traz desejo. Então, quando a gente consegue ver esse ser humano além do que ele está me apresentando ali, né, um diagnóstico, um problema, uma necessidade, eu consigo ajudar ele muito mais, né, eu Uhum. consigo ajudar muito mais além do que, ali, na verdade a reabilitação vai ser a consequência de todo o auxílio que a gente vai dar, se a gente Sim. consegue ver ele como um todo, né. Só para finalizar, Bruno, eu me lembrei aqui de uma professora que muito me inspirou a vida toda, né? A psicologia é tão cheia de dogmas, né? Assim, de eh, rituais que a gente precisa seguir, de distanciamento, né? De contato com o paciente, né? E eu lembro dessa professora um dia,
ela me dava aula de personalidade, sabe? Uhum. E de desenvolvimento infantil, né? E aí, um dia terminou a aula, a gente estava discutindo lá, que eu perturbava tanto essa professora, perguntando tanto. E eu falei para ela de tanto que era difícil isso, né? Às vezes chega um paciente com um caso tão grave, como que a gente fica lá só mantendo a distância e não envolver ali, ter uma escuta melhor, ou então oferecer um abraço quando, de fato, aquela mãe está desesperada ali, né? E ela me disse uma frase assim: Hercílio, entre ficar com a técnica e com a teoria, escolha ficar com seu paciente. Isso mudou a minha vida, sabe? Assim, e eu pratico isso mesmo. Tem hora que entre ficar com o que o livro diz ou que a conduta é importante está te dizendo, um abraço sara, acalenta, né? Traz um Acolhe. vínculo, acolhe, demonstra confiança, humanidade no processo, né? Faz um vínculo funcionar melhor. Então, eu acho que a gente precisa deixar isso como reflexão também, né, Keila? Seja para o seu paciente aquilo que você gostaria que alguém fosse para você, né? Escuta ele como você gostaria de ser escutado, né? Se conecte com ele como você gostaria de ser conectado a alguém que te assiste na sua dificuldade. Eu acho que isso é o melhor da prática. Maravilhoso. Gostaria de agradecer você, nosso ouvinte também, que permaneceu conosco até o final de mais um episódio. A gente esteve aqui com o professor Hercílio, né? Ele é neuropsicólogo, mestre em ciências da saúde. A Keila também, que é psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga também. Ambos com uma vasta experiência e com muito amor no coração para lidar com essa profissão que eu acho tão nobre. E nós nos despedimos por aqui, né? Os próximos episódios vão chegar aí, então a gente está preparando muitos temas e muitos convidados bem interessantes para a gente falar aqui no Hub do Neurônios. E eu espero contar com você para os próximos, para estar conosco aqui nessa mesa nos próximos episódios também. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, E até o próximo episódio.